Se você está vindo de um feriadão, você deve agradecer a um sujeito chamado Joaquim José da Silva Xavier, o dentista mais famoso da história do Brasil. E você sabia que o nosso cinema brasileiro já fez 5 filmes sobre a vida de Tiradentes? Pois é. Então vamos aqui a esse novo episódio da Cinemateca Histórica. Eu sou Alexandre Guilhão, cineasta e doutor em História, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Tiradentes, um dos personagens aí mais icônicos da história do Brasil. O Tiradentes, como já falei o nome dele, Joaquim José da Silva Xavier, foi a liderança mais conhecida, pelo menos a posteriori, do movimento conhecido como a Inconfidência Mineira, que foi um movimento aí que começou em 1789, mesmo ano, inclusive, onde se inicia a Revolução Francesa. Então aí ambos os movimentos tiveram inspiração no iluminismo europeu, iluminismo ocidental. Teve também um fenômeno no Oriente, mas aqui estamos falando do iluminismo ocidental, né? E aí, gente, para falar muito brevemente sobre esse movimento tinha como objetivo liquidar os impostos que se pagavam, pelo menos de maneira aí arbitrária, para a coroa portuguesa. Então aí no final do século XVIII, a gente vai ter aí o ciclo do ouro, onde nas Minas Gerais se encontravam muitos minérios, não apenas o ouro, mas o ouro simbolizando aí esse período, e esses produtores eles tinham que pagar pesados impostos para a coroa portuguesa. Inclusive aí havia muita sonegação de impostos nesse período, então é uma prática aí comum. Então, quando não houvesse o pagamento aí de 1/5 dos rendimentos aí, que é o equivalente que deveria ser pago pela extração dos minérios, né, a coroa portuguesa ela poderia fazer a prática da derrama, que era justamente expropriar bens da população local, né? Ou seja, as elites, a burguesia, ela se vale da expropriação, só para deixar isso muito claro. Bom, então esse movimento ele contou com pessoas de diferentes camadas sociais e que buscava a independência do Brasil. O Brasil ainda era colônia de Portugal nesse período. Esse é um fator muito importante, por quê? Porque nem todos os inconfidentes eram de fato independentistas, né? Muitos deles estavam na causa simplesmente pela questão dos impostos, porque não queriam mais pagar impostos. Já vivíamos um período de decadência da era da mineração, então eles tinham muitos problemas para pagar esse quinto da produção. Inclusive, muitos deles eles circulavam aí fugindo da fiscalização da coroa portuguesa. Inclusive, boa parte dessa elite escondia o ouro em todos os orifícios do corpo. Sim, a imagem mental que está na sua cabeça está correta. Outra prática comum era esconder o ouro dentro de santos, que eram ocos. É daí que vem a expressão santinho do paoco. Assim como há quem diga também que a expressão quinto dos infernos vem daí, mas eu não encontrei nenhuma comprovação disso. Bom, o que importa aqui é que essa reunião de diferentes pessoas com diferentes inspirações que buscava a independência do Brasil e que tinha diferentes interesses, né? Olha aí como a conciliação de classe funciona, hein? Na hora que esse movimento foi se popularizar, basicamente alguns daqueles que não eram independentistas acabaram traindo o movimento, se correspondendo com a coroa e prometendo colaborar, entregando os líderes desde que eles fossem anistiados e pudessem ter isenção de impostos. É assim que funciona a conciliação de classes, pessoal. Muitos pontos ficaram controversos aí, nem todos eles eram a favor nem todos eles eram a favor, por exemplo, da abolição da escravatura, nem todos eles eram favoráveis à questão da independência total. Alguns queriam que fosse proclamado uma república só em alguns estados,
porque eles achavam que não tinham como se corresponder a tempo com lugares mais distantes do Brasil, né? Eles estavam lá em Minas Gerais, no sudeste brasileiro. E o movimento, então, foi desarticulado ainda no seu nascedouro. E aí cabe uma observação importante. A denominação Inconfidência Mineira faz parte, inclusive, da visão portuguesa da questão. Quando se fala em uma Inconfidência Mineira, se está acusando eles de estarem traindo, de estarem não confidenciando, mas inconfidenciando, como se estivessem aí traindo lealdade à coroa portuguesa. Né? Agora, sob o ponto de vista brasileiro, não. Por isso que muitos historiadores hoje utilizam a expressão conjuração mineira, assim como vai haver a conjuração baiana, por exemplo, que é também do mesmo período. Então, quando se fala em conjuração, aí se fala de uma reunião clandestina com propósitos afins. Né? Isso é algo comum na historiografia brasileira e até internacional. Né? A visão de Estado ela acaba prevalecendo na historiografia, e depois a historiografia, a partir aí dos movimentos da história, movimentos dialéticos, acaba entrando sempre numa disputa de memória. Muitas vezes essa versão da história muda. Né? Um outro caso similar na historiografia brasileira é do chamado Levante Comunista de 1935, que acabou sendo conhecido aí como intentona comunista, que é também uma palavra intentona que tem a ver com a ideia de traição. Né? Então, o exército brasileiro, naquele caso, deu o nome de intentona comunista. Então, vejam, o Levante Comunista virou intentona comunista, assim como a Conjuração Mineira virou a Inconfidência Mineira. Agora, qual a importância do Tiradentes nesse papel? O Tiradentes, primeiro, nós não sabemos 100% dos fatores que levam o Tiradentes a ser essa figura que se torna lendária na história do Brasil. Tá? Porque o papel de cada um dos inconfidentes, vamos assim chamar, ou dos conjurados, não é 100% clara. Né? Nós sabemos que, por exemplo, entre os traidores, o principal deles é o Silvério dos Reis, né? O entreguista da época. Mas foi ele que mandou a primeira correspondência, mas a gente não sabe exatamente o papel de cada um deles no movimento. O que nós sabemos é que o Tiradentes, pelo que se sabe, era a liderança mais popular do movimento. Ele era também o que tinha menores posses financeiras. Né? Não era um sujeito pobre, ele era Tiradentes e ele foi também alferes do exército. Tá? Então não era um sujeito de origem social subalternizada, humilde, não. Mas comparado com a elite local, ele não era um grande proprietário. Então esse é um fator que vai fazer com que ele seja escolhido, esses dois fatores. O fato de ser de uma origem social um pouco menos abastada e por ser uma liderança um pouco mais popular, fazem com que ele seja escolhido para ser assim o mártir da causa. Então, quando eles são descobertos, ele é o único que é executado por enforcamento. As demais lideranças tiveram diferentes destinos. Alguns deles foram presos e tiveram presos pelo resto da vida, alguns foram enviados para trabalhos forçados, e uma parte deles, considerados aí mais perigosos, foram inclusive expatriados e exilados, enviados para a África, para países de língua portuguesa na África. Né? Outros dois usos da memória do Tiradentes, que eu quero também destacar, aqui não posso deixar de destacar, são de movimentos revolucionários que carregaram o Tiradentes. Né? Dois movimentos que tiveram o mesmo nome, curiosamente, que é o Movimento Revolucionário Tiradentes. A gente teve um movimento revolucionário Tiradentes no começo dos anos 60, ligado ao contexto das ligas camponesas, que acabou sendo desarticulado pela polícia, e depois no contexto da luta armada contra a ditadura militar, aí, mais ou menos já no contexto do AI-5, inclusive, ali por 69 até 72, 73, teve um grupo clandestino chamado Movimento Revolucionário Tiradentes. Então, nós vamos ter aí, assim como os republicanos fizeram lá uma reinterpretação da figura do Tiradentes, nós tivemos movimentos populares de esquerda que também fizeram suas reinterpretações acerca aí da história de rebeldia do Tiradentes. Bem, e como não poderia deixar de ser o nosso riquíssimo cinema brasileiro, que é, com toda certeza, um dos cinemas mais grandiosos deste planeta Terra,
tem filmes sobre o Tiradentes. Então aqui a gente escolheu e selecionamos aí 5 filmes, foram os filmes aí que nós encontramos sobre o Tiradentes. Então vejamos, aqui esses 5 filmes eu vou trazer de maneira cronológica, até porque como eu sou um historiador do cinema, eu vou fazer mais ou menos desse sentido. Vamos falar então brevemente desses filmes, tá? O primeiro filme, bom, se vocês viram, me viram olhando pro lado aqui, porque tem um roteiro aqui do lado. O filme de 48, que é um filme chamado Inconfidência Mineira. Esse filme tem um valor assim extremamente importante para a história do cinema brasileiro. Primeiro porque ele foi dirigido pela Carmen Santos, que é aí um dos nomes mais importantes da história brasileira. Ela não é a primeira mulher a dirigir um filme no Brasil, ela é a terceira, mas ela é a primeira cineasta mulher do Brasil a dirigir vários filmes, a ter uma filmografia grande, assim, ela é a primeira. Ela era atriz também, produtora, então é um nome importantíssimo. E esse filme, Confidência Mineira, é um filme que ela demorou 10 anos para produzir. Ele não teve aí o retorno comercial que seria necessário para uma produção dessa magnitude, mas isso não significa que tenha sido um fracasso. É que, na verdade, assim, um filme que demorou 10 anos a ser produzido, então, para tu retomar todo o investimento nesse tempo realmente é muito complicado. E aí esse filme acabou trazendo alguns problemas aí para a empresa da Carmen Santos, tá? Esse filme, infelizmente, gente, é um filme que é perdido hoje em dia, né? Olha aí a importância da gente preservar a nossa memória brasileira. É um filme tão importante, não se tem, não, ele não está mais disponível, esse filme não existe mais, né? Se tem só alguns trechos que foram resgatados pelo Jurandir Noronha, que foi um grande pesquisador do cinema brasileiro, era um sujeito aí, comprometido com a memória do cinema brasileiro, fez documentários e tudo mais. Ele fez um documentário sobre a Carmen Santos, tá? Esse filme, a Carmen Santos, ela atuou no filme, e é interessante destacar também que o papel do Tiradentes ficou a cargo do Rodolfo Maier, que também é um diretor famoso no período. E aí também uma curiosidade que o Anselmo Duarte faz uma pequena participação nesse filme. Bom, vamos passar então para o segundo filme, que é o filme Os Inconfidentes, de 1972, do Joaquim Pedro de Andrade. Aqui uma abordagem já um pouco diferente, um pouco mais disruptiva, né, de um cineasta ligado à esquerda. O Joaquim Pedro de Andrade é um sujeito aí que vinha do movimento do cinema novo, aqui já não tem mais o cinema novo, mas ele foi aí um dos diretores do movimento, e esse filme ele foi financiado com dinheiro aí da televisão, de uma rede de televisão da Itália. Aqui nós temos uma versão já do Tiradentes, já um pouco mais dramática. Aqui o filme destaca os aspectos do Tiradentes como um rebelde, como sendo aí um sujeito assim, que realmente buscava a independência, que buscava os setores populares, né? Então, e aqui aqui o Tiradentes interpretado pelo José Wilker, né? Saudoso José Wilker, e entre outros autores conhecidos como Paulo César Pereio, né? Ator gaúcho aqui, entre outros. Aqui a gente vai ter uma estética que também tem a ver com aquele movimento cinematográfico dos anos 60, 70, uma câmera com planos longos, tomadas longas, privilegiando as ações entre os atores, entre os personagens, né? Então a gente vai ter aqui os aspectos muito individuais de cada personagem, né? Então tem a ver com toda essa questão aí de um cinema vinha político aí dos anos 50 e 60 que vai desembocar aqui nesse filme. Esse filme é um filme... Esse filme, inclusive, esse filme está disponível aí pelo YouTube, né? Então, quem quiser dar uma olhada, é um filme bem interessante esse aqui, gente. É um filme que faz diversas interpretações, né? E que, claro, se passa já no contexto a produção do filme do contexto da ditadura militar. Então tem algumas simbologias políticas aí, como era de se esperar, né? Bom, o próximo filme também é ligado a esse contexto da ditadura militar, mas pelo outro lado. Porque o filme de 76, que é Tiradentes, o Mártir da Independência, dirigido pelo Geraldo Vietri, esse é um filme que tem um olhar bastante oficialesco sobre a história do Tiradentes. Como eu falei antes, gente, o Tiradentes ele foi um alferes, né? E aí, aqui nesse filme, ele é retratado basicamente como um militar. Aqui é um filme de um caráter bem oficial da ditadura, tá? É um filme bastante romantizado,
Dos 5 filmes que eu trouxe aqui, ele sem dúvida é o mais romantizado, mostra o Tiradentes desde criança. Claro, uma fabulação, né? Ninguém sabe como foi, historicamente falando, ninguém sabe como foi a infância do Tiradentes, né? Então, se no filme anterior que eu falei, o Tiradentes é um mártir rebelde, aqui ele é um mártir bondoso, benevolente. Tem uma cena, sempre com um fator moral muito importante. Tem uma cena onde o Tiradentes ele impede um sujeito de chicotear os escravos, aí os escravos olham para ele com admiração, né? Então é diferente já do filme do Joaquim Pedro de Andrade, que é um filme que mostra, por exemplo, todo o martírio dele ao ser condenado, ao ser entregue. A questão da traição é muito importante no filme do Joaquim Pedro de Andrade, né? Toda a relação de um personagem que tem um caráter popular versus outros personagens que vão defender mais ali a configuração de Estado, né? Então, são visões aqui diferentes acerca do fenômeno da ditadura militar e do papel do Estado na sociedade. Bom, quarto e penúltimo filme é o filme chamado Tiradentes, de 98, que é dirigido pelo Oswaldo Caldeira e que tem o Humberto Martins no papel de Tiradentes. Nesse filme, esse filme aqui ele é bem curioso porque é um filme que ele é um filme assim onde o Tiradentes é retratado como um bom vivan, um sujeito aí sempre rodeado de mulheres, um sujeito um fanfarrão. O sujeito tem que estar na boa vida bebendo, sempre muito corajoso, muito valente, sempre disposto a pegar em armas, voluntarista, né? Então, né? Bom, né? O Humberto Martins é o ator principal, né? E ele tem aí um grande elenco, Paulo Altran, grande Paulo Altran, Julia Gunn, Adriana Esteves, mas é um filme que tem realmente um caráter mais aventureiro, né? Tem a ver com as produções americanas de esses épicos mais epopeicos, né? Então ele tem mais essa pegada assim. Esse filme tá disponível também no site que eu no YouTube, né? Assim como os dois filmes anteriores, né? O Tiradentes e Marcha da Independência também tá disponível lá, né? E aí, bom, infelizmente esse filme que eu tô falando aqui tem a qualidade das cópias que estão no YouTube tá meio degradada, né? É um filme que certamente não foi restaurado, né? Mas é um filme. É um filme do cinema brasileiro, né? Então tá disponível aí. E pra fechar, então, o filme de 2017, que é um filme chamado Joaquim, aí, do excelente diretor Marcelo Gomes, né? Que dirigiu Cinemas Pedinas e Urubus, Volto pro que Viagem pro que Preciso, Volto porque Te Amo, né? Estou Me Guardando para quando o Carnaval chegar, entre vários outros. Dirigiu mais de 10 filmes, é um diretor bem renomado, né? Filmes bem premiados. Esse filme, como o nome já indica, ele tem um olhar mais singular para a figura do Tiradentes, né? O nome do filme é Joaquim, que é o nome real do personagem histórico, né? E que aqui é tratado realmente mais aí na simplicidade dos seus atos. Aqui ele não é assim aquele herói epopeico, então é um filme que tem uma abordagem diferente. É um filme que mostra muita relação dele com os escravos. De novo, também não deixa de ser um tipo de fabulação, a gente não sabe exatamente como era o Tiradentes nesse aspecto, né? Mas é um filme, inclusive, que, diferente dos outros, é um filme que vai mostrar bem a questão da mineração, ou vai mostrar melhor que os outros, né? Então tem uma novidade no sentido da interpretação histórica acerca do filme, na questão da mineração, da produção, as dificuldades, né? A questão da escravidão naquele contexto ali, né? Então é um filme que tem uma interpretação, uma abordagem melhor, né? Uma abordagem diferente. Agora, claro, esse fator, né, que eu diria aí sim de ser um filme que interpreta a história brasileira, eu diria que é um fator que dá pra dizer que tá colocado nos 5 filmes. Esse é um fator aí que tá em comum, sim, que é um tipo de discurso sobre a história. Então, cada um aí faz um discurso ao seu modo. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao final aqui. Peço encarecidamente que vocês curtam o vídeo, comentem o que achou, o que estão achando do conteúdo, sugestões de pautas e tudo mais aí. Ficamos aí à disposição. Espero que vocês aproveitem a semana, aí, semana de 5 dias úteis, a gente não está mais acostumado, mas é a vida. C'est la vie. Nos vemos então, gente. Muito obrigado aí. Até mais.